Massa. Ah, o que aconteceu comigo foi que eu tive um problema de saúde durante mais de 15 anos, chamado retocolite ulcerativa. Era extremamente desagradável, muito desagradável. Inclusive, durante quase todo o meu percurso dentro da faculdade de medicina, eu estava com este problema, né? Então, eu tinha muita diarreia, eu tinha dores abdominais intensas, era bem desagradável. Isso começou ainda quando eu estava no ginásio, não sei se como é que se diz hoje, mas era ginásio na época. Já começou e foi piorando, 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 piorando. Foi terrível. E mais para o final eu já estava tendo, inclusive, dejeções com muco e sangue. As possibilidades de resolução disso eram muito ruins. Tinha que passar por uso de corticoides e tal. E isso me preocupava, porque mesmo Uhum. antes de entrar na faculdade, mas principalmente depois de entrar na faculdade, eu gostava de ler os rótulos e as bulas das medicações, e eu fiquei muito entusiasmado com usar aquelas coisas que seriam usadas para isso, né? Então, eu procurei alternativas, eu procurei homeopatia, procurei acupuntura, mas, olha, pense isso Imagine, eu me formei há 44 anos atrás, e isso que eu estou falando é bem antes, né? Bem antes. Então, eu não encontrava profissionais que me orientassem. Então, eu fazia por conta própria e fazia errado. Até um dia, quando eu estava no final do quinto ano para o sexto ano de medicina, eu descobri dois livros, um livro de Manuel Lezaí Tcharam e o outro de Eduardo Afonso, e entrei em contato com a naturopatia. Uhum. E aí eu comecei a me cuidar. Primeiro, mudei a alimentação dramaticamente, né? Aumentei a quantidade de alimentos crus, que eu não era habituado a isso, até porque uma das práticas que eu fiz foi a macrobiótica, que aliviou, mas não resolveu. No Uhum. meu caso, outras pessoas que fizeram macrobiótica tiveram resultado muito excelente. E aí, e também tinha hidroterapia, geoterapia, práticas diferentes que eu estava habituado. E o fato foi que em 3 meses eu estava livre, 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 livre. E foi graças a isso que eu entrei. Disso, tivemos duas coisas que aconteceram na minha vida. A primeira coisa é que eu passei a não ter aquela crença tão forte na autoridade. Porque muitas autoridades me disseram que eu era incurável, meu quadro era incurável, me disseram que essa maluquice que eu estava fazendo só ia resultar em problema. Você não comer carne, uma das autoridades disse com todas as letras que se eu não comer carne durante um mês, eu morreria. Uhum. Só que quando ele falou isso, eu já tinha 3 meses sem comer carne e eu não estava morto, ou pelo menos tinha essa impressão, né? Também teve autoridades que me disseram que, mesmo que eu ficasse curado, a minha vida ia ser bem curta. Eu estou atualmente, bom, dia 17 de janeiro agora eu faço 69 anos. E realmente eu ainda pretendo viver muito mais. Ainda é curta para mim, né? Mas, assim, Pô, ele diz que eu não. tá super conservado. Eu dava bem menos de horas. Que ótimo. Você é gente boa, você é gente boa. Não, eu tô falando sério. Mas pode Isso. falar. Então, rapaz, para mim foi assim muito muito legal ter encontrado isso, porque eu estou aqui vivo, dando muita risada, inclusive o povo do Capão diz, mas rapaz, você está sempre alegre, trabalhando feito um desgramado, e de noite a gente lhe incomoda e você está sempre dando risada. Não, não é que eu sempre esteja dando risada, por favor, mas fato é que eu sou um cara muito alegre, muito feliz, né? Aí eu digo, rapaz, é porque eu já estou na prorrogação, eu já era para eu ter morrido há uns 15 anos atrás, eu estou aqui, ó. É uma boa forma de encarar. Eu acho que esse ponto, a hora que você fala, assim, eu acho que, né, de como a gente tem nos últimos anos, né, revisto alguns paradigmas, né, eu acho que é fundamental, eu acho que você viveu bastante isso, né. A gente teve agora, né, a aprovação, né, pelo Conselho Federal de Nutrição, várias dessas práticas integrativas, né, tem tido uma discussão forte, né, sobre o vegetarianismo também, que eu acho que ainda não saiu a portaria lá, mas né, trazendo algumas diretrizes.
Mas, por exemplo, num órgão que ainda é muito duro, né, que é um conselho profissional, né, não falando de nenhum deles, no geral eles são muito duros, né, essa mudança ela é muito importante, assim, né, de visão. E isso, né, como você está falando aí, 50 anos atrás, né, tinha algumas coisas que era, né, a verdade, né? Você tem que seguir aquilo, não comer carne, por exemplo, você estava, Uh, né, fadado a morrer, né? Então era uma discussão assim que era um tabu, inclusive, né? E agora já existe uma discussão maior, mais aprofundada sobre, né? Pois é. E isso é uma coisa muito interessante. Aliás, eu disse que a segunda, eu falei que duas coisas aconteceram, né? A primeira foi o que eu Uhum. já citei, e a segunda é que eu realmente me dediquei a essas práticas, principalmente a naturopatia, porque eu tenho uma gratidão profunda à naturopatia, porque aí que eu... Então, hoje, quando me perguntam a minha profissão, eu digo, eu sou médico e sou também naturopata.